O clima e a atmosfera política que emergiu por volta de 1919 estão no centro de conjuntos de ideias que moldou a China do século XX. Após a Revolução em 1911, a dinastia Qing se desentregou. Isso marcou o fim de milhares de anos de um poderoso domínio imperial e teoricamente inaugurou uma nova era em que o poder político ficou nas mãos do povo. No entanto, a realidade é que a China era uma nação fragmentada dominada por senhores da guerra, que estavam mais preocupados com seus próprios poderes políticos e exércitos privados do que os próprios interesses nacionais. O movimento de 4 de maio foi um movimento anti-imperialista, cultural e político que cresceu de manifestações estudantis em Pequim em 4 de maio de 1919. Eles protestavam contra a fraca resposta do governo chinês em relação ao Tratado de Versalhes, especialmente a permissão dada ao Japão para manter o território de Shandong, que tinham sido devolvidos pela Alemanha após o cerco de Tianjin. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Depois dessa pequena introdução, vamos para o vídeo de hoje, que será sobre o filme The Golden Era, a biografia da escritora chinesa Xiao Hong. Te convido a assistir o vídeo e também se inscrever no canal. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês são no Cinease. Roda a vinheta. The Golden Era é um filme de Hong Kong de drama biográfico de 2014 com direção de Anne Hui. O filme foi selecionado como representante de Hong Kong à edição do Oscar de 2015, organizada pela Academia de Artes Cênicas Cinematográficas. The Golden Era narra a vida curta e infeliz da escritora chinesa Xiao Hong, que escreveu vários romances aclamados por suas imagens líricas e reflexivas, antes de morrer de tuberculose em 1942 aos 30 anos, em meio à crescente turbulência da guerra com o Japão. Nascida de uma família abastada, Xiao Hong escandaliza seu pai tirânico ao evitar um casamento arranjado e fugir com seu primo para Pequim. Mas na primeira de uma série de abandonos românticos, o primo abandona e ela acaba em um hotel em Harbin. Sua carta a um jornal pedindo ajuda traz um editor, Xiao Hun, à sua porta. Por 5 anos eles compartilharam um relacionamento intenso e conturbado, tornando-se parte dos círculos literários esquerdistas da China, enquanto são jogados com outros refugiados de cidade em cidade. A divisão final ocorre quando Xiao Shun se junta à luta contra os japoneses, e ela se casa com outro escritor, buscando apenas refúgio. Ao dirigir este filme biográfico e belamente filmado, a diretora experimentou cuidadosamente. Os personagens muitas vezes se dirigem ao público diretamente, reconhecendo as partes desconhecidas da história de Xiao Hong. Uma aposta que funciona apenas parcialmente e se torna este filme de 3 horas ainda mais rarefeito para o público não familiarizado com o assunto. O filme declara suas intenções desde o início, abrindo com uma tomada em preto e branco de Xiao Hong, que se dirige diretamente ao público, informando seu nome e onde ela nasceu e morreu. Crucialmente, essa é a única vez que a própria Xiao Hong quebra a quarta parede, já que no resto do filme essa honra cai para aqueles ao seu redor, com seus familiares e amigos contando memórias envolvendo ela, que posteriormente se desenrola em cenas curtas que parecem mais um filme biográfico tradicional. Especialmente na primeira hora do filme, há muitas dessas introduções geradas a câmeras que são necessárias para apresentar os vários personagens. Mas há uma grande desvantagem aqui também, já que a própria Xiao Hong permanece uma espécie de secundária por muito tempo em seu próprio filme, sendo falada por outros. O título Era de Ouro se refere a um senso mais introspectivo de tempo e oportunidade, mas também pode ser considerado um comentário irônico sobre os anos 30, um período especialmente tumultuado na história chinesa que viu o surgimento do Partido Comunista e a invasão dos japoneses. Vários dos colegas de Xiao Hong, incluindo Jing Ling, juntam-se ao Exército Vermelho e abandonaram a escritora, embora Xiao modestamente avançou como escritora mesmo com a guerra forçando a se mudar de cidade para cidade. Seus poucos anos no Japão pouco antes da guerra também são mencionados brevemente. Xiao Hong finalmente acalmou em Hong Kong quando bombas choveram no território colonial onde ela morreu de tuberculose. O design de produção do filme transmite claramente um movimento constante, com muito trabalho de locação para sugerir os diferentes locais. No entanto, a iluminação costuma manter uma borda artificial, que serve como lembrete visual de que como o filme é apenas uma recriação artificial e não uma coisa real. É uma estratégia sofisticada de contar histórias que vacila na área da caracterização. Nenhuma voz é particularmente distinta da outra dentro do grande conjunto de figuras secundárias do filme. A maioria dos colegas, entre eles atores e editores, dobrando como narradores diretos para a câmera, pouco dos quais transmite uma perspectiva pessoal sobre a mulher que conheciam, tanto quanto mantém os espectadores atualizados quanto seus movimentos frequentes e mudança de vai e vem em seu status romântico. A própria Xiao Hong, por sua vez, nunca entra em foco nem como um ícone nem como indivíduo. Os títulos de suas obras são listados, mas seu conteúdo e estilo raramente são evocados, enquanto o drama se define principalmente por suas relações com os outros editores.
Os ritmos intermitentes da relação com Xiao Jun, em última análise tóxica, combinam-se com as incursões crescentes do exército imperial japonês na China para levar Xiao Hong de uma região a outra ao longo da narrativa episódica, mas não de uma nota só. Ela vai para Xangai, Wuhan, Chongqing, Hong Kong e Tóquio e as hospeda por um período. As diferentes texturas culturais, geográficas e econômicas destes locais são detalhadamente realizadas no luxuoso design de produção do período Xiaohai, que é uma vantagem para os espectadores acompanhar a jornada inquieta, mas dificilmente cheia de ações da protagonista. A maioria de seus colegas elogia sua escrita por lucidez emocional, que a complicada vida amorosa de Xiao seja uma boa parte importante da história, embora até que ponto sua vida influenciou diretamente seu trabalho permanece um tanto vago, já que não tem nenhum sentido real de como era sua escrita para os não iniciados. Uma das cenas de destaque do filme é o discurso honesto do casamento de Xiao Hong, que reconhece seus lados com Xiao Shun, na frente de seu agora marido Duan Nun, que relata as circunstâncias prosaicas em que os recém-casados se conheceram e detalha sua total falta de expectativa para a união deles. The Golden Era é um ótimo filme com uma direção de fotografia tirada fora, mas suas considerações acadêmicas têm efeito de distanciamento quanto aplicadas à história da vida de alguém. Finalmente, mais um filme sobre ideias e teorias, em vez de uma história que envolve mais diretamente suas emoções. Talvez o que mais se distancie e não ter ficado tão bom seria justamente os próprios personagens falando diretamente com a câmera. No primeiro momento parece funcionar, mas depois parece ficar um pouco intrometido, digamos assim. Então, pessoal, para finalizar, The Golden Era é um filme muito bom e que talvez não seja tão complicado de assistir, pois eu vi na Netflix. É um filme longo de 3 horas, mas que vale a pena. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Deixe seu like, comentário e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.